Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, meu grupo vai apresentar sobre as doenças cardiovasculares e ele é composto pela Bianca Oliveira, o César Puerta, Gabriele Fondello, Letícia Vieira, eu, Lohane e Tainá Vieira. Agora eu vou falar um pouco do que é o sedentarismo. Bom, o sedentarismo é a diminuição ou ausência de atividades físicas caracterizado como um gasto calórico reduzido. Ele é intensamente pelos hábitos de vida, seja alimentar, seja físico. Pessoas que não têm um hábito alimentar saudável, um hábito de vida saudável. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica como atividade física insuficiente menos de 150 minutos de atividades ou 30 minutos por dia, ou até mesmo 75% de atividades intensas. A consequência do sedentarismo são várias, mas eu vou citar algumas, que é a obesidade e o acúmulo de gordura, que é quando você passa a ganhar peso, quando você acumula gorduras ao longo do dia a dia. Ou seja, o total de calorias que você está ingerindo na comida é maior do que você está gastando no dia a dia com as suas atividades habituais. Além da obesidade, a diabetes tipo 2, a hipertensão arterial e o colesterol alto também são consequências do sedentarismo. Uma coisa bem interessante que eu gosto de citar do sedentarismo é a diminuição de disposição. Sabe quando você não tem disposição para nada, nem para ir no mercado, nem para arrumar casa, para nem fazer um exercício, para fazer nada, só ficar o dia todo deitado, que o seu desejo é dormir até o anoitecer e durante a noite assistir aquela série, fazer nada, nem para as atividades da escola. Enfim, isso entra como sedentarismo. A atividade física, ela é importante porque ela libera endorfinas. Meu Deus, mas o que são endorfinas? As endorfinas, elas são ações analgésicas que, ao se liberar, estimulam a sensação de bem-estar, ou seja, são substâncias associadas à alegria e bom humor. E a falta da endorfina, ela causa tristeza e falta de ânimo. Você não tem aquela disposição que você tem durante o dia, sabe? Durante alguns dias, tipo, ai meu Deus, eu vou comer aquele bolo, felicidade. Enfim, você não tem aquele ânimo pra você comer aquele bolinho gostoso, maravilhoso. Você não tem ânimo pra nada. E isso também pode, a falta de endorfina também pode causar depressão. O resultado de tudo isso que eu havia falado é nada mais que a aplicação direta e indireta no aumento das doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto do coração, o derrame cerebral e a morte súbita. Vale lembrar também que o sedentarismo está intimamente relacionado a diferentes tipos de câncer, principalmente o câncer do intestino do colo retal e o câncer de mama. Mas, meu Deus do céu, Lohane, o que eu vou fazer para mudar? Bom, só lembrando, as atividades físicas, ela previne, como eu já havia dito, o desenvolvimento de doenças crônicas e controle os níveis de colesterol. Ela também é importante no tratamento de depressão, ou seja, não vai fazer mal você pegar o YouTube e colocar alguns exercícios que você pode fazer até mesmo dentro de casa. Por conta da pandemia, muitas pessoas pararam de se exercitar. Mas agora que as coisas estão, entre aspas, melhorando, né, por conta da nova delta que tem por aí, então, né, a gente tem que tomar muito cuidado, você pode até mesmo ficar dentro de casa e fazer os exercícios. 10 minutinhos de exercício, 5 minutos de exercício já vão mudar muito a sua vida. Já vão mudar um pouco do seu hábito. E se alimentar direito com frutas, uma alimentação mais rica em proteínas, vão te ajudar bastante. Ou até mesmo se você colocar sua máscara e até o mercado, nem para comprar nada, só ir até e voltar, nem que seja 5 minutinhos, já vai te ajudar bastante. Uma última coisa bem importante de ressaltar para fechar minha parte é que não são só aquelas pessoas consideradas sedentárias, aquelas pessoas que fazem uso de besteiras, tipo, consomem mais besteira do que alimentos mais saudáveis e ficam o dia todo em casa assistindo séries, que também são consideradas sedentárias, não são só elas. Pessoas que fazem redução de exercícios físicos também são consideradas sedentárias. Eu sou a Gabriela e vou falar sobre os fatores de risco e a intervenção médica. Os fatores de risco são as condições que aumentam o risco de surgimento das doenças cardiovasculares e são usados para identificar os indivíduos com maior risco de desenvolver essas doenças, como ataque cardíaco e AVC, e são classificados em dois tipos, os modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis geralmente são causados por uma combinação de fatores de risco, como o uso de tabaco, dietas inadequadas e obesidade, sedentarismo, o uso nocivo de álcool, hipertensão e diabetes.
E como o próprio nome diz, todos são possíveis de serem resolvidos ou controlados. Os não modificáveis são hereditariedade, etnia, sexo e idade, sendo homens acima do peso com idade avançada os mais propensos a serem afetados. Quanto à questão hereditária, a probabilidade genética será maior quando as doenças cardiovasculares ocorrerem em parentes de primeiro grau, como pai, mãe e irmãos. Contudo, mesmo que você tenha nascido com a possibilidade de adquirir futuramente essas doenças, com mudanças na alimentação e no estilo de vida, ou seja, se você evitar os fatores mutáveis, a chance de se adquirir tais doenças diminui. Agora eu vou falar sobre a questão social. Porque apesar dela não ser um fator de risco, dependendo da sua classe social, que afeta o seu estilo de consumo, faz com que as suas chances de adquirir tais doenças aumentem. Segundo as organizações Mundial e Pan-Americana de Saúde, mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda. Das mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis, 82% acontecem em países de baixa e média renda, e 37% são causados por doenças cardiovasculares. Mas por que as doenças cardiovasculares são uma questão de países de baixa e média renda? Porque, diferentemente das pessoas que vivem em países de alta renda, pessoas de países de baixa e média renda muitas vezes não têm o benefício dos programas integrados de atenção primária para a detecção e tratamento precoce dos indivíduos expostos aos fatores de riscos. Tem menos acesso a serviços de saúde eficazes e equitativos que respondem às suas necessidades. Como resultado, muitas pessoas nesses países são diagnosticadas tardiamente e morrem prematuramente em sua idade mais produtiva. Além disso, as pessoas mais carentes são as mais afetadas. Em nível familiar, estão emergindo evidências suficientes para provar que as doenças cardiovasculares e outras doenças não transmissíveis contribuem para a pobreza devido às despesas catastróficas com saúde e gastos elevados além do planejado. Em nível macroeconômico, elas criam uma carga pesada sobre as economias desses países. Agora, intervenção médica. É importante para a prevenção dessas doenças que se vá ao médico com frequência e fique atento aos sinais que o corpo dá. Por ser a doença que mais mata no mundo, vários países, com o intuito de diminuir as mortes, têm criado programas de prevenção com o objetivo de discutir as medidas necessárias para serem adotadas como guia prático no dia a dia. Bom, agora eu vou falar dos exercícios físicos e como ele pode auxiliar as pessoas que já têm alguma doença cardiovascular ou para quem quer prevenir. É muito conhecido para quem quer prevenir as doenças cardiovasculares e falar, aí, ó, faz exercício aí, ó, que você previne. Mas a gente consegue prevenir as doenças cardiovasculares porque praticando exercício a gente consegue fortalecer os músculos cardíacos, a gente reduz a pressão arterial, a gente consegue aumentar o nível de HDL, que é o colesterol bom, e a gente consegue melhorar a circulação sanguínea. Mas para quem sofre de doença cardiovascular, a atividade física ela continua a ter um papel essencial, que aí ela reduz o nível de colesterol ruim, ajuda ali na manutenção do peso e também controla a tensão arterial. Bom, agora que eu já falei que os exercícios são importantes, o melhor exercício que a pessoa que tem doenças cardiovasculares pode praticar são as atividades aeróbicas. Essas atividades ela melhora a circulação, a respiração e, como eu havia dito antes, ela reduz valores da tensão arterial e do colesterol. Algumas dessas atividades são a corrida, pular corda, bicicleta, remo, natação e outros. Agora falando dos benefícios do exercício físico, eu já falei bastante, né? Eu acho que nos outros 2 tópicos eu falei só de benefício, mas ele reduz a tensão arterial e o colesterol, ele melhora a capacidade de absorver e utilizar o oxigênio, aumenta os níveis de energia e diminui o cansaço, melhora a qualidade do sono e pode reduzir os sintomas de insuficiência cardíaca congestiva. Olá, falando ainda a respeito das doenças cardíacas, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco a respeito da aterosclerose e sobre o que é a hipercolesterolemia. Primeiramente, eu tenho que explicar que a aterosclerose ela possui um termo muito parecido, que é a arteriosclerose, mas que esses 2 termos eles não são a mesma coisa, não são sinônimos. Porque a aterosclerose ela é a deposição de placas de gordura nas artérias, ou seja, todo excesso de gordura circulante na forma dos ateromas, né, como são chamadas essas placas de gordura, nos vasos sanguíneos. Já a arteriosclerose seria um conceito mais
amplo, porque ela é qualquer situação que torne as artérias mais rígidas. Ou seja, a arteriosclerose, como o nome sugere, a artéria, ela pode ocorrer através da aterosclerose, que é o termo que vamos estar falando aqui. Ou seja, através das placas de gordura formadas pela aterosclerose, pode ocorrer a arteriosclerose, que é quando há o enrijecimento das artérias. Agora que entendemos melhor o que ela significa, podemos passar então para suas características. A aterosclerose, primeiramente, ela é considerada uma doença comum, porque ela, quando não é passada de pai para filho, nem quando vem decorrido a uma junção de fatores de risco, ela ocorre na pessoa naturalmente, devido ao envelhecimento, porque ela é a deposição de gordura, de cálcio na parede dos vasos condutores, como eu havia dito, podendo formar essas placas que vão obstruir a passagem do sangue. E aí, sabendo dessa informação, podemos imaginar que isso pode ocasionar um mau funcionamento, né, dos órgãos afetados, ocasionar infartos e até aumentar o risco de AVC. E essa também é considerada uma doença degenerativa. O que é uma doença degenerativa? Ela é considerada evolutiva e não possui cura. Ela está presente em quase todas as pessoas acima dos 50 anos, como eu havia dito, ela vem com a idade, pois é um fenômeno normal do envelhecimento, né? As artérias começarem a ficar um pouco mais flácidas e serem obstruídas por gordura. Também é chamada da nossa morte natural, quando a pessoa ela morre devido à obstrução das artérias, ela acaba infartando ou tem um AVC, né? Tem um derrame, e isso ocorre naturalmente com muitas pessoas. Já agora falando dos sintomas, como eu havia dito antes, ele pode ocorrer de maneira hereditária também, geneticamente falando, mas também, na maioria das vezes, ocorre devido a uma junção de fatores de risco. E quais fatores de risco são esses? Seria quem tem pressão alta, quem tem uma alimentação completamente inapropriada, é sedentário, tem o colesterol elevado, ou fuma, porque o tabagismo ele deixa a parede das artérias ásperas, isso facilita a adesão do colesterol, e esse também é um fator de risco. A obesidade também, e aí com isso vem a hipercolesterolemia. O que é a hipercolesterolemia? O próprio nome sugere, né? Colesterolemia é o nível de lipídios do sangue, e hiper é excesso, ou seja, é o excesso de lipídios no sangue, de gordura no sangue. E quando ocorre esse nível elevado de colesterol na corrente sanguínea e resulta nos altos níveis de lipoproteína de baixa densidade. O que é isso? É o chamado LDL, é o conhecido por ser o colesterol ruim, que ele deixa depósitos de gordura nos nossos vasos sanguíneos e bloqueia o nosso fornecimento de sangue aos órgãos e às partes do corpo. Então, nós podemos dizer que essa hipercolesterolemia, que é outro problema cardíaco, é um agravante, no caso, é um agravante da aterosclerose. Ele pode ser, sim, um ajudante aí para a doença, um fator de risco, porque ele vai facilitar a formação dos ateromas, que são aquelas placas de gordura. E agora, a respeito do tratamento. Como é que se dá o tratamento? Primeiramente, os especialistas, eles sempre vão dizer que o melhor tratamento vai ser sempre a prevenção, porque não tem, assim, um tratamento específico que vá solucionar o problema, porque, como eu falei, ela é uma doença degenerativa. Mas existem algumas, além da prevenção, né, algumas medidas que os médicos recomendam, como tentar manter o fluxo sanguíneo na área afetada, que isso é feito por meio de cirurgias de revascularização, ou o uso de vasodilatadores, que vão dilatar os vasos sanguíneos, como o próprio nome diz, de antiagregantes plaquetários, que também é utilizado para pacientes com trombose, os anticoagulantes, dentre outros medicamentos, e também as cirurgias invasivas, como a chamada angioplastia, que nós vamos ver uma imagem agora daqui a pouco.
no qual vai se inserir um catéter dentro da área afetada, né, que está obstruída, com um balão dentro desse catéter que ele vai inflar e vai estar desobstruindo a artéria. Passando agora à próxima imagem. A primeira imagem, no caso, é uma demonstração de como é que funciona a aterosclerose. Aqui em volta temos as placas de gordura e a artéria sendo obstruída e a passagem de sangue sendo dificultada. A segunda imagem, passando para o próximo slide, é um senhor que ele está com dores, assim como eu tinha dito, que a aterosclerose ela pode afetar diversas partes do corpo, dependendo da área em que a artéria está obstruída. Pode ocorrer também na parte das pernas, das panturrilhas, dos pés, e isso dá muita dificuldade para caminhar. E aqui a terceira imagem é um exemplo da angiosplastia que eu tinha comentado antes, que é o catéter que é inserido com balão nas vias obstruídas, desobstruindo as artérias, os vasos sanguíneos. E é assim que ocorre. E essa é a aterosclerose, e falei também um pouquinho sobre a hipercolesterolemia. Oi, sou o César e vou falar da insuficiência cardíaca congestiva. Ela acontece quando o coração encontra alguma dificuldade em bombear o sangue, levando a uma redução da eficiência do sistema sanguíneo, e com isso, a diminuição do oxigênio transportado por ele, o que nos leva aos sintomas. A falta de ar e a fadiga são os principais, por conta da falta de oxigênio suficiente nos tecidos, mas também pode acontecer um inchaço nos pés, nas pernas e no abdômen, perca de apetite, confusão mental e vontade de urinar mais vezes. A insuficiência cardíaca congestiva pode ser considerada uma pós-doença, pois geralmente acontece quando se parte de uma condição já existente, como no caso de pessoas hipertensas, mas também pode ser um quadro que vai se agravando aos poucos, com maior incidência naqueles que têm relação com bebida alcoólica, tabagismo, diabetes, obesidade e até de infecções virais frequentes. Isso tudo somado ao fator idade. Existe uma classificação de pessoas com essa doença, em 4 estágios, sendo o 4º estágio, o mais alto, os sintomas se apresentam até mesmo durante o repouso, que seria estar dormindo. Já o tratamento varia de caso a caso. Pode ser implantado o uso de medicamentos para a vida toda, como também o uso de marca-passo para monitorar o coração e realizar uma mudança de hábitos para os mais saudáveis. Mas quando acontece um caso muito grave do coração, talvez seja preciso realizar um transplante. Agora eu vou falar da hipertensão, ou pressão alta, como é comumente chamada. Ela é uma condição que pode acarretar doenças futuras. A pressão exercida na artéria é algo normal, porque o coração bate. Porém, em pessoas com pressão elevada durante muito tempo, elas têm suas paredes arteriais danificadas. Elas se exercem tanto que se tornam rígidas e estreitas. Isso prejudica o funcionamento do sistema, onde gordura, colesterol ruim e outros podem acabar entupindo essa região da artéria em diferentes partes do corpo, sendo que no coração ocorreria o infarto, no cérebro, o acidente vascular cerebral e no rim, a insuficiência renal, que é quando as artérias do rim ficam lesionadas, prejudicando sua capacidade de filtrar o sangue. A questão da hipertensão, em si, ela é considerada sigilosa, pois ela não costuma apresentar os sintomas, apenas em níveis extremos de pressão, acarretando dores no peito, na cabeça, tontura, visão turva e zumbido. A pressão alta é influenciada principalmente pelo fator idade, já que existem mais idosos hipertensos do que pessoas mais novas. O fator genético influencia bastante, desde que, se você tem um parente que sofre de pressão alta e outros também, é provável que você também sofra. E hábitos de vida não saudáveis, como o consumo excessivo de sal e de álcool, também influenciam. Dos movimentos do coração, existe a sistólica, que é quando o coração se contrai, com o normal de 120. E existe a diastólica, que é quando ele relaxa, com o normal de 80. Disso vem o famoso 12/8, e quando os valores estão acima deste, é considerado pressão alta. Para aqueles que atingiram hipertensão por muito tempo, não existe uma cura 100%, mas é possível ser controlada através de medicamentos, manter o peso adequado e praticar exercícios físicos, entre outros. Eu sou a Bianca e eu vou falar um pouco sobre a cardiomiopatia e a cardiopatia coronariana.
Cardio se refere ao coração e miopatia se refere ao músculo que não está normal, ou seja, a cardiomiopatia ela é uma doença cardíaca que afeta o músculo cardíaco e esse músculo ele é necessário para bombear o sangue. Então, caso haja algum problema nesse músculo, o coração ele é impedido de bombear sangue adequadamente. E, se o coração não bombeia o sangue, a pessoa pode sentir falta de ar, fraqueza, cansaço e apresentar inchaços na perna. A cardiomiopatia ela pode ser causada por infecções cardíacas, ingerimento de álcool, medicamentos ou pode ser um problema hereditário, no próprio músculo cardíaco. Existem 3 tipos de cardiomiopatia, que é a dilatada, que nessa o coração ela aumenta e fica parecendo um balão. A hipertrófica, que as paredes do coração ficam espessas. E a restritiva, as paredes do coração ficam rígidas. Por mais que a cardiomiopatia tenha uma causa desconhecida, em algumas pessoas a cardiomiopatia pode ser causada por um vírus que pode infectar o coração, pode ser uma infecção cardíaca bacteriana, como a doença de Chagas, pode ser por consumo de bebidas alcoólicas por muito tempo, por alguns medicamentos, um problema hereditário ou uma doença que possa afetar o corpo todo, que isso vai fazer com que acumule material no músculo cardíaco, e também diabetes ou doença da tireoide seja mal controlada. Os sintomas da cardiomiopatia, elas podem não aparecer no começo, mas com o tempo o coração ele para de bombear o sangue de forma adequada, então isso pode causar os sintomas da insuficiência cardíaca, como sensação de falta de ar e o cansaço. Outros sintomas que podem aparecer também é a dor torácica, o desmaio e arritmias cardíacas. Para o médico saber como que uma pessoa tem a cardiomiopatia, pode ser por meio de exames, como a ressonância magnética, ou ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração, ou pode ser por exames de sangue que possa detectar o vírus ou uma doença generalizada. Para tratar a cardiomiopatia, pode ser por meio de medicamentos que são usados tanto para insuficiência cardíaca quanto para prevenir coágulos de sangue. E também, às vezes, é necessário usar um marca-passo ou um desfibrilador implantável. Caso o coração fique mais fraco, mesmo sendo tratado, a pessoa vai precisar sim de um transplante de coração. E caso a pessoa tenha cardiomiopatia hipertrófica, será necessária a remoção de uma parte do músculo cardíaco para ajudar. Coisas que os médicos também podem sugerir, que é bem necessário, é reduzir o estresse, consumir menos sal e, caso a pessoa tenha cardiomiopatia hipertrófica, evitar fazer os exercícios. Agora, por fim, falando sobre a cardiopatia coronariana, ela é uma doença que é causada por um acúmulo de colesterol nas artérias coronárias, que isso, pode irrigar o músculo do coração. Essas placas de colesterol, elas vão obstruir as artérias e vão diminuir o seu diâmetro. E com isso, o fluxo sanguíneo ele diminui e o coração ele não é oxigenado de forma suficiente, o que pode provocar falhas no funcionamento e até uma parada cardíaca. A cardiopatia coronariana, ela pode ser assintomática ou ela pode ser causada por uma dor torácica. E isso, com o tempo, pode acabar provocando um infarto, caso um coágulo de sangue ele se forme e pode bloquear uma artéria coronária. E tem a aterosclerose, que já foi explicado antes, na qual as artérias coronárias, elas podem ser obstruídas por placas de gordura. E a isquemia miocárdia, ela é uma má irrigação do músculo cardíaco que foi causada por uma obstrução da circulação coronária. Essa isquemia, ela pode acabar por meio da atividade física. Sintomas mais comuns da cardiopatia coronariana, que é a dor e um desconforto no peito. Outros fatores que podem desencadear essa dor é o esforço físico. E para melhorar a dor, pode ser por meio de repouso ou um uso de um vasodilatador sublingual. Existem 3 tipos de tratamento para essa doença, que é o medicamentoso, que é usado o uso de remédios para diminuir a isquemia miocárdica, caso haja possibilidade de ter, e também é usado para fim de dilatar os vasos sanguíneos e aumentar o fluxo de sangue no coração. Tem a angioplastia coronária,
que é uma introdução de um catéter numa artéria do braço ou da perna, e é para dilatação de uma obstrução coronária. E tem o tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia que utiliza segmentos das veias da perna ou de artérias para unir o trecho sem obstrução ao obstruído, ou seja, oferecendo uma rota alternativa ao fluxo sanguíneo que não passe pela obstrução. Alguns fatores que são reconhecidos como sendo de risco, que pode desenvolver esse processo e essa doença, é o histórico familiar, o tabagismo, o sedentarismo e os níveis elevados de gordura no sangue. Modos de prevenção, que são bem básicos, é levar uma vida saudável e fazer atividades físicas. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.